O mundo está hoje cheio de injustiça, guerras, doenças, aflições, pessoas ficando doentes, na mente, no corpo, pessoas perdidas, sem recurso, drogadas, pelas ruas, abandonadas, tecnologia para matar nas guerras, fome para o povo, sem casas, sem comida, pessoas presas, escravas de redes sociais, lavadas na mente, neutralizada, sem realidade, à sua volta, embora haja redes sociais e comunicação, muitas vezes, há comunicação no seu meio ambiente no lar. Estas são como anestesiadas, por redes sociais castradas. Sem raciocínio mental, homens sendo castrado pela mídia ou homossexualismo. São criados, são programados para serem dominados, pela mídia. E por homens que planejam, assim afastando as pessoas de conhecer a Deus, parece impossível para as gerações em crescimento conhecer a Deus que os criou, pessoas transeuntes, que se torna elas impossível de raciocinar e reconhecer, ou acreditar num Deus, se tornando ateu, agnóstico, sem fé apoiado por pais, sem interesse algum em Deus, que dá o ar, alimento, água e o ar, frutas, alimentos, estes são impedidos de raciocinar ou, para progredir, a nova ordem, tem o objetivo, afastar as pessoas de Deus. Fazer descrer das Escrituras, ocultar o nome de Deus das pessoas e de gerações vindouras em crescimento. Programadas a única forma de cura para a humanidade, e harmonizar a raça humana numa paz com Deus, e o reino de Deus, assim haverá cura para todas as raças da humanidade, e todas as criaturas, terrestres, está a única cura, conhecer a Deus e o Cristo o Rei entronizado designado para reinar sobre a terra, única maneira das pessoas se salvar, do que está por vir, a limpeza de tudo o que não presta. Toda imoralidade, aberrações, tudo que é desnatural, no uso do corpo, e da mente, muitas vezes, com o apoio, dos pais e da mídia, e uso mal da internet, acompanhe agora. Ou até mesmo ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o cereal, o vinho novo e o azeite, e era eu quem lhe dava prata em abundância e também ouro, os quais eles usavam na adoração de Baal. Vou ajustar contas com ela pelos dias em que oferecia sacrifícios às imagens de Baal, quando se enfeitava com seus brincos e suas joias, e ia atrás dos seus amantes, e era de mim que ela se esquecia, diz Jeová. Vou remover da sua boca os nomes das imagens de Baal, e o nome delas não será mais lembrado. Naquele dia, diz Jeová, você me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu dono. Naquele dia farei em favor deles um pacto com os animais selvagens, e com as aves dos céus e os animais rasteiros, livrarei esta terra do arco, da espada e da guerra, e vou fazer com que se deitem em segurança. Eu a semearei para mim na terra, vou ter misericórdia daquela de quem não se teve misericórdia, vou dizer aos que não são o meu povo, vocês são o meu povo, e eles dirão, tu és o meu Deus. Pois o povo de Israel viverá por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem colunas sagradas, e sem o peitoral de pedra sacerdotal arônico de 12 pedras das tribos de Israel, sem ídolos domésticos. Depois, o povo de Israel voltará e buscará a Jeová, seu Deus, e a Davi, seu rei, e voltarão tremendo para Jeová e para a sua bondade na parte final dos dias. Ogéias capítulo 3 No livro de Atos 15 versículo 14 diz: Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e levantarei novamente a tenda de Davi, que está caída. Eu reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, a fim de que o restante dos homens busque diligentemente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, pessoas que são chamadas por meu nome, diz Jeová, aquele que está fazendo essas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Por isso, a minha decisão é não causar dificuldades a essas pessoas das nações, que estão se convertendo a Deus. Romanos 10 versículo 13 a 18 diz: Pois certa passagem das Escrituras diz, ninguém que basear nele a sua fé ficará decepcionado.
Pois não há distinção entre judeu e grego, o mesmo Senhor está sobre todos e é rico para com todos os que o invocam. Pois, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas como o invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão, a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito: como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. No entanto, nem todos obedeceram às boas novas, pois Isaías diz: Jeová, quem depositou fé no que falamos, de modo que a fé segue ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que ficaram sem ouvir? Ora, de fato, o som dele saiu por toda a terra, e a sua mensagem, até os confins da terra habitada. Novamente pergunto: será que Israel não compreendeu? E Isaías ousa dizer: fui achado por aqueles que não me buscavam, tornei-me conhecido pelos que não perguntavam por mim. Mas ele diz com respeito a Israel: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e obstinado. Efésios 3,15 diz: por isso, eu me ajoelho diante do Pai, a quem toda a família no céu e na terra deve o seu nome. Oro para que ele, por meio de sua grande glória, lhes conceda serem fortalecidos na pessoa que são no íntimo, com poder, por meio de seu Espírito. Isaías capítulo 1. A visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e preste atenção, ó terra, pois Jeová falou: criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. O touro conhece bem o seu dono, e o jumento, a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não me conhece, meu próprio povo não se comporta com entendimento. Ai da nação pecadora, povo carregado de erro, descendência de malfeitores, filhos que se corromperam. Abandonaram a Jeová, trataram o Santo de Israel com desrespeito, viraram as costas para ele. Onde mais vocês serão golpeados, visto que continuam a se rebelar? A cabeça inteira está doente, e o coração inteiro está enfermo, da cabeça aos pés não há nada sadio, há ferimentos, contusões e feridas abertas, não foram tratados, nem enfaixados, nem aliviados com óleo. Sua terra está desolada, suas cidades foram queimadas com fogo, estrangeiros devoram seu solo bem diante de vocês, é como uma terra devastada por inimigos. Se Jeová dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, teríamos ficado como Sodoma, e nos teríamos tornado semelhantes a Gomorra. Ouçam a palavra de Jeová, ditadores de Sodoma, prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me servem os seus muitos sacrifícios, diz Jeová? Estou farto das suas ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais bem alimentados, e não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu isso de vocês, que pisassem os meus pátios? Parem de trazer ofertas inúteis de cereais, seu incenso é detestável para mim. Luas novas, sábados, convocação de congressos, não posso tolerar o uso de poder mágico junto com suas assembleias solenes. Odeio suas luas novas e suas festividades, tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las, e, quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os meus olhos. Embora façam muitas orações, não escuto, suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam de diante dos meus olhos a sua maldade. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, corrijam o opressor, defendam os direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Venham, pois, e resolvamos as questões entre nós, diz Jeová. Embora os seus pecados sejam como o escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o pano carmesim, se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a escutar, comerão as coisas boas desta terra. Mas, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois a boca de Jeová falou isso.
Como a cidade fiel se tornou prostituta, ela estava cheia de justiça. A retidão habitava nela, mas agora moram assassinos. Sua prata tornou-se escória, e sua cerveja foi diluída com água. Seus príncipes são obstinados e parceiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes, não fazem justiça aos órfãos, e a causa da viúva nunca chega até eles. Portanto, o verdadeiro Senhor, Jeová dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: basta, vou me livrar dos meus adversários e vou me vingar dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, vou tirar a sua escória como que com barrela, e vou remover todas as suas impurezas. Os rebeldes e os pecadores serão destruídos juntos, e os que abandonam a Jeová chegarão ao seu fim. Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová, à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre as nações e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venha, ó casa de Jacó, andemos na luz de Jeová, pois abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque a sua terra ficou cheia das coisas do Oriente. Eles praticam a magia, como os filisteus, e há muitos filhos de estrangeiros entre eles. Sua terra está cheia de prata e de ouro, e não há limite para os seus tesouros. Sua terra está cheia de cavalos, e não há limite para os seus carros de guerra. Sua terra está cheia de deuses que nada valem, curvam-se diante do trabalho das suas próprias mãos, diante do que os seus próprios dedos fizeram. Assim os homens se rebaixam e são humilhados, e não é possível que os perdoes. Entre na rocha e esconda-se no pó por causa da presença atemorizante de Jeová e do esplendor da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados, e os homens orgulhosos serão rebaixados. Somente Jeová será enaltecido naquele dia, porque é o dia que pertence a Jeová dos exércitos. Vem sobre todos os orgulhosos e altivos, sobre todos, tanto os de condição elevada como os humildes. Os homens orgulhosos serão rebaixados, e os homens arrogantes serão humilhados. Somente Jeová será enaltecido naquele dia, os deuses que nada valem desaparecerão completamente. E as pessoas entrarão nas cavernas das rochas e nos buracos no chão, por causa da presença atemorizante de Jeová e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para fazer a terra tremer de medo. Naquele dia, os homens pegarão seus deuses de prata e de ouro que nada valem, que fizeram para se curvar diante deles, e os lançarão aos ratos e aos morcegos, e entrarão nos buracos das rochas e nas fendas dos rochedos, por causa da presença atemorizante de Jeová e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para fazer a terra tremer de medo, para seu próprio bem. Parem de confiar no mero homem, que é apenas o fôlego de suas narinas, porque ele deveria ser levado em conta. Ai deles, pois estão trazendo desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo irá bem com eles, serão recompensados pelo que fazem. Ai dos maus, a desgraça virá sobre eles, pois o que fizeram com as suas mãos será feito a eles. Meu povo é oprimido pelos seus feitores, e mulheres dominam sobre eles. Ó meu povo, seus líderes os fazem vaguear, e confundem o seu caminho. Jeová toma posição para acusar, ele se levanta para sentenciar povos. Jeová condenará os anciãos e os príncipes do seu povo. Vocês queimaram o vinhedo, e o que vocês roubaram do pobre está nas suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esmigalhar o rosto dos pobres no pó? Diz o soberano Senhor, Jeová dos exércitos. Porque rejeitaram a lei de Jeová dos exércitos e desrespeitaram a palavra do Santo de Israel, é por isso que a ira de Jeová arde contra o seu povo, e ele estenderá a mão contra eles e os golpeará. Os montes tremerão,
e os seus cadáveres ficarão como lixo nas ruas. Em vista de tudo isso, sua ira não recuou, sua mão ainda está estendida para golpear. Ele ficou esperando justiça, mas havia injustiça, ficou esperando retidão, mas havia gritos de aflição. Ai dos que juntam uma casa a outra e dos que anexam um campo a outro até não haver mais espaço, e só vocês morarem nesta terra. Eu ouvi Jeová dos Exércitos jurar que muitas casas, embora grandes e belas, se tornarão uma ruína de causar medo, sem nenhum morador. Ai dos que se levantam de manhã cedo para tomar bebidas alcoólicas, que ficam até tarde da noite, até que o vinho os deixa exaltados. Nos seus banquetes há harpa, instrumento de cordas, pandeiro, flauta e vinho, mas eles não refletem nos atos de Jeová, nem veem o trabalho das suas mãos. Por isso, meu povo irá para o exílio por falta de conhecimento. Então ouvi a voz de Jeová, dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou, envia-me. E ele respondeu: Vai e diga a este povo: Vocês ouvirão vez após vez, mas não entenderão. Verão vez após vez, mas não obterão conhecimento. Torne insensível o coração deste povo, tape os seus ouvidos e feche os seus olhos, para que não vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que seu coração não entenda e para que não deem meia volta e sejam curados. Então eu disse: Até quando, ó Jeová? E ele disse: Até que as cidades se desmoronem em ruínas e fiquem sem nenhum habitante, e as casas fiquem sem moradores, e esta terra fique devastada e desolada.